apresento e vou pedir para o Marcos se apresentar e daí eu continuo. Então, meu nome é Juan Brandt, estou aí sempre com a psicanálise. Estamos aqui em Brasília e estamos vinculados ao Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia Brasília, IPEP Brasília. Temos todo o envolvimento com o percurso psicanalítico. Além de psicanalista, eu tenho um percurso acadêmico, mestrado e doutorado em psicologia social, e estou sempre militando aí na psicanálise, na formação de analistas, na formação de grupo analistas, e no atendimento clínico e cursos de pós-graduação, de formação em geral. Marcos, se apresenta e faz favor. Sim, eu me chamo Marcos Lameira, né? Eu também trabalho com a psicanálise já fazem já alguns anos. Me aproximei da psicanálise durante minha trajetória acadêmica, dentro da psicologia, durante o meu mestrado, né, em 2012, 2011, e durante esse período, né, eu venho me aproximando, tentando me aproximar cada vez mais, me apropriar cada vez mais da teoria, da prática, com supervisões. Também sou vinculado ao IPEP, tenho uma trajetória em parceria com a psicologia, né? Também tenho estudos, né, e uma aproximação ao longo da minha vida pessoal, dentro de filosofia, simbologia, e nos últimos tempos também estudos, né, independentes, dentro de psicologia atomista também. Então, hoje nós trazemos o debate de questões que afligem a sociedade atualmente. Porque são questões que causam importante sofrimento psicológico às novas gerações. A gente está vendo um sofrimento psicológico que surge de um modo diferente nas novas gerações. A gente está vendo muita angústia mesclada com ansiedade, patologias típicas relativas aos rompimentos vinculares. Então, seria necessário compreender o que acontece dentro dos vínculos da família que eu mostrei. Essas patologias, a coisa está lá na infância surgindo e vai se manifestar na vida adulta. Então, preciso ver como é que está, o que acontece entre criança e essa família. Agora, a gente parte de uma premissa fundante, nuclear, que Freud pensa a questão edípica a partir de famílias suficientemente estruturadas. Consequentemente, a sua proposta adicional de existência de um fundo núcleo patológico que alimentaria a formação de sintomas considera uma família assim, estruturada. Mas essa família estruturada contém alguma coisa que escapa. E essa coisa que escapa vai estar sendo tratada, basicamente, nesse binômio desejo-repressão, que precisam se organizar de algum modo. Então, o conflito entre filho e pai, que surge simultaneamente ao desejo do filho pela mãe, é percebido em contexto de uma família extensa com diversas ramificações, mas todas próximas, formando uma comunidade. Eu estou realçando isso porque, de repente, essa não é a nossa realidade atual. O que nós vemos hoje? Esse modelo de família, mais próximo da formação da civilização, a família, vamos dizer, mais próxima da família originária, pensando a família originária como aqueles primeiros grupos pensados por Freud em totem tabu, em mal-estar da civilização, ela perdeu parte relevante de sua estrutura, essa tal família. Seja no nível nuclear, seja no nível da família extensa. A família nuclear está diferente. E a família extensa também está diferente. Em decorrência, a leitura que Freud pôde, na época, fazer sobre o conflito que ele chamou de edípico, talvez não possa representar atualmente
todas as características em sua plenitude como ele as viu, como ele, Freud, as viu, tá? Precisamos começar a fazer algum corte entre o tempo dele e o nosso. Freud trabalhou com a perspectiva de um pai existente real, mesmo que morto. Um representante de um conjunto de pais próximos reconhecíveis, porque ali tem uma comunidade. Existem pais, é o pai e os pais, tios, pais, avós, aquele povo todo. E isto permite um fator de comparação para todo infante. Meu pai, existem pais, existe um lugar de pais. E existe algo de, vou chamar de paternagem, um termo que a gente usa aqui agora, algo que é diferente de maternagem. Então, existe aí algo. Freud trabalhou ainda com a perspectiva de uma mãe bem mais disponível do que é possível na atualidade. Essa mãe estava lá, tremendamente disponível. E com uma outra característica, que podia ser substituída por mães próximas. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu sou de uma geração anterior que 99% que está aqui. E eu, por exemplo, não mamei somente na minha mãe, mamei na minha avó, na minha tia. Então, isto era extremamente comum, isto era diferente. Então, até o início da minha geração ainda aconteciam coisas assim. Então, os processos psíquicos que atuam na formação de fantasias eram desenvolvidos a partir de variadas experiências que mantinham sintonia entre si. Então, real, ideal, imaginário, passa a ter toda uma base de realidade que é diferente da realidade contemporânea. Eu me faço uma pergunta: se nas condições da vida familiar contemporânea, da nossa civilização, poderiam existir experiências semelhantes? Porque, às vezes, na clínica, eu paro para pensar. Eu penso que aquela pessoa que está na minha frente não teve as mesmas experiências que eu. E isso me surpreende. Eu falo, não teve de fato, porque eu vejo no conteúdo que não teve. E isso é interessante da gente pensar. Tem algum corte ali. Então, o debate do complexo de Édipo passa a ser um pouco diferente daquele que Freud e seus companheiros viram. Tem um outro aspecto que é interessante, que Freud escolheu o mito de Édipo, rei, para explicar o que via na clínica. Eu considero esse ponto importante, pois, reparem, é a clínica de Freud que chega ao mito. Muitas vezes as pessoas pensam o contrário, que é o mito que chega à clínica. Não é. Nós não temos uma clínica do mito. Nós temos uma clínica que Freud procurou dar alguma sustentação adicional a ela, recorrendo ao mito do Édipo e vendo a universalidade desse mito, e aí ele conseguiu traduzir muita coisa para nós. Mas é uma clínica, não do mito, é uma clínica da ontogênese, da história daquele sujeito, mesmo sabendo que aquele sujeito traz coisas que o mito já nos avisava que aconteceriam conosco. O mito teve essa força de nos dizer, olha o que pode acontecer. Assim, estudamos o mito, mas é a experiência de cada caso clínico que pode ser compreendida. O que é universal pelo mito explica, mas não dá conta da história pessoal detalhada de cada sujeito contemporâneo. O pessoal, ele vai ter muita coisa que escapa do mito. Bem, estamos acostumados a comentários ou mesmo debates profundos sobre o complexo de Édipo a partir de uma simplificação. Qual é a simplificação? Matou o pai para ficar com a mãe. Falou em Édipo, é o que se diz, matou o pai para ficar com a mãe. É simplista, gente. Isso em termos mitológicos. Em termos ontológicos, se diz, gostaria de matar o pai para casar com a mãe. Também está reducionista. Vem sempre a pergunta seguinte. Olha, a pergunta que acho que nunca escapou de acontecer numa sala de aula comigo.
E com as meninas como é? É sempre a pergunta. E vem uma outra pergunta. E no caso de mães solteiras? Essa pergunta toda hora está vindo. E, finalmente, uma outra pergunta. E no caso de casais homossexuais? Então, vejam como as perguntas começam a colocar aí. E esse Édipo? Vejam que as pessoas querem respostas a partir do que entendem do complexo de Édipo, sustentado no mito de Édipo rei, e não na experiência individual nem nas estruturas da sociedade. Uma resposta objetiva e reducionista, que centre tudo no mito e abandone uma história contemporânea, deixa lacunas importantes. Porém, não sustentar a resposta naquilo que o mito tem de universal também deixa lacunas. Então, é fundamental que o psicanalista consiga ligar a ontogênese à filogênese. Isto porque o mito fala de um inconsciente arcaico que mantém laços com o passado remoto, enquanto o conteúdo na clínica contemporânea fala da história de um inconsciente contemporâneo, através de sonhos, fantasias, atos falhos e outras manifestações da experiência de cada um. Ora, Abraham nos disse que o mito é como um sonho. O inconsciente arcaico está em camadas submersas, sob um inconsciente da contemporaneidade. Temos que pensar em dois inconscientes. Freud já nos avisou disso. Contudo, tem a proposta de colocar coisas novas a partir do mito. Atualmente, a nossa clínica é procurada por sujeitos que parecem terem passado ao largo da questão edípica. Parece. Como se o triângulo pensado por Freud pudesse ser colocado de lado. Percebendo isso, ocorreu-me aprofundar na obra que trata a problemática de Édipo, mas dois outros tempos da questão do Édipo, que são relatados a partir da morte de Jocasta e do castigo autoimposto por Édipo a si mesmo. Lembrem-se que então ele se cega e ali ele sai perambulando e Cleonte assume o poder, as filhas acompanham Édipo, Ismena e Antígona, cada uma terá seu caminho, e os filhos de Édipo começam a disputar o poder. Ora, isto é muito mais que o Édipo rei, e Freud não quis entrar nessas duas partes da trilogia. Ele ficou somente no Édipo rei. Então, essa trilogia é que precisa ser pesquisada atualmente. Por quê? Porque nós estamos falando de famílias diferentes. E estas duas outras partes da trilogia falam de família e vou forçar um termo, desfazimento de família. Uma segunda parte da trilogia, que se chama Édipo em Colona, Antígona, filha, esmera-se nos cuidados de seu pai a ponto de abandonar quaisquer outros desejos que não o de acompanhar seu pai em sua angustiada peregrinação. Antígona chega à própria morte, aceita como compromisso de fidelidade. Enquanto os filhos disputam o poder, Ismena, outra filha, mantém um certo distanciamento. Ao mesmo tempo, a desgraça de Édipo é debatida por pessoas das comunidades próximas, gerando uma reflexão, tipo assim, o que está de fato em jogo nessa história de Édipo? Até Teseu entra nessa história. O que está vendo? O que aconteceu com Édipo? Que história é essa? Uma certa, eu diria uma surpresa, mas uma dificuldade de encontrar um caminho reto para compreender aquilo tudo. Mas Freud não entra em Etéocles, em Ismênia, em Antígona, em Polinices, né, os filhos. Então, na terceira parte, Antígona morre, enterrada numa cova. Etéocles e Ismênia não se manifestam. Polinices é condenado à morte. E o usurpador toma posse. Então, nós entramos assim
com temas que vão muito além da desgraça de Édipo. O que nós encontramos é a desgraça de uma comunidade, a desgraça de Tebas, a desgraça de uma civilização. É isso que me chama a atenção. Colocada só como matou o pai para ficar com a mãe, é muito reducionista. Isto houve, de fato. Mas ter acontecido isto desagregou tudo. E é essa que é a questão central. A desgraça da comunidade acontece, então, 2 vezes. Se a gente ler lá, vai ver isso. Porque a peste chega em Tebas a partir da morte de Laio, morto por Édipo. Édipo mata Laio, sem saber que é pai dele. Essa coisa de dizer que sabia inconscientemente é bobagem. Ele não sabia. Matou Laio. Mas Tebas passa até a peste. Édipo salva Tebas da peste. Mas ao se descobrir, mais adiante, ou seja, se percebe que o assassino de Laio precisa pagar por sua culpa, senão a peste volta, e a peste volta. Então, Tebas sofre 2 vezes. Mas ainda sofre depois. Sofre depois com a guerra que surge entre Cleonte, que é o usurpador, e Polinices, o filho de Édipo. Ou seja, um ato que em si foi um parricídio não sabido e um incesto não sabido, na hora em que é desvelado, traz a desgraça novamente. O que isto quer dizer? Então, aqui eu vou a 2 pensadores, Abraham, que é um dos participantes do grupo das quartas-feiras com Freud, né, psicanalista alemão, e Girard, que tem uma obra fabulosa sobre o sagrado. Aquela obra de Maria Torok e Abraham, eles falam dessa coisa transgeracional, a cripta e o núcleo, uma obra interessante. Caes também fala de coisas assim. O Zonda já não leva a coisa para a genética. Ele diz que a atração que nós temos por outra pessoa não somos nós, o nosso eu. Ele diz que a atração é genética. Uma carga genética minha, enquanto uma carga genética que complementa. Vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado para pensar. Então, os textos sobre Édipo foram escritos por Sófocles. Mas é claro que Sófocles não os inventou. Sófocles pegou a tradição e escreveu a trilogia. Assim como houve inúmeros judeus que escreveram o Velho Testamento. Aquilo foi acontecendo e alguém foi depois escrevendo. Então, originalmente, essas narrativas todas falavam dos fatos do passado, de como aconteceu, como o sagrado interferia e como as coisas foram sendo desenvolvidas, e pela oralidade, porque não existia outra forma de registrar, mas um dia alguém inventa uma escrita, começa a escrever, então ele pega aquele acervo todo e começa a escrever, e Sófocles fez isso com Édipo. Então, a saga de Édipo representa o que era temido pelos nossos ancestrais, que estavam em busca de condições de vida que lhes permitissem escapar das dificuldades representadas pelos outros que, de algum modo, se opunham ao processo civilizatório. Freud fala no mal-estar da civilização das 3 ameaças para o homem, e uma delas é representada pelo outro, não é? E é isto. Então, a saga de Édipo representa isso. Se aqueles que se opõem ao processo civilizatório conseguirem prevalecer, a nossa civilização regride. E o que é se opor? É o seguinte, o incesto não podia mais acontecer, o parricídio não poderia mais acontecer, a comunidade deveria tornar-se fraterna. É claro que ela era fraterna em algum sentido, mas coisas aconteciam.
E isto era o grande perigo. E tu vai falar. E é disso que Girard nos ajuda a entender. E que Abraham também nos ajuda. A trilogia de Édipo representa o temor de nossos ancestrais quanto às ameaças de que tudo que havia estruturado para um convívio civilizatório fosse destruído devido a tendências regressivas. Saímos de uma pré-civilização em que o desejo superava as repressões e as discórdias eram resolvidas mediante conflitos sangrentos, e foi necessário transmitir essa experiência para as novas gerações. Também foi necessário transmitir os riscos de se ouvir as falsas profecias ou mensagens dos tempos arcaicos da pitonisa, que eram tendentes a destruir a vida civilizada e, ao mesmo tempo, aprender a levar em conta que, em nome do bem, pode ser praticado o mal. Era necessário apresentar uma realidade que o processo civilizatório pretendia eliminar e, ao mesmo tempo, alertar que o fator regressivo tendia a retomar a mesma tendência. Girard nos fala do sagrado que funciona para fazer justiça, mas nos adverte que existe um duplo que coloca em lados opostos as tendências de bem e mal, no mesmo indivíduo, na mesma comunidade. Contudo, eu penso que a progressiva urbanização, agora chegamos aos tempos atuais, a liberdade sexual, a desqualificação da família, a inseminação artificial, promovem consequências relativas ao desencontro entre genes compatíveis. Agora estou usando o zonde, tá? Sem preconceito, vamos só entender o zonde que ele diz que os genes se atraem. Então, quando nós temos urbanização, cidades imensas, liberdade sexual, desqualificação da família, inseminação artificial, os genes compatíveis já têm mais dificuldade para se encontrar. É como encontrar uma agulha no palheiro. A oportunidade do encontro ou da necessidade de reprodução e os padrões estéticos se sobrepõem à atração entre genes compatíveis. Normalmente, o parceiro sexual é descartável. E hoje o parceiro sexual é descartável. Então, não há necessidade do gene compatível, não há necessidade de afeto, porque o gene, isto é zonde, isto é surpreendente. O gene também traz afeto para o gene compatível. Às vezes é louco pensar umas coisas assim, mas eu gostei de pensar essas coisas, porque ele nos força a abrir mais a cabeça. Podemos, às vezes, trilhar caminhos meio estranhos, mas se a gente começar a pensar essas coisas, talvez a gente possa contribuir para compreender mais o que está acontecendo hoje. Então, as características que Zonde pensa nessas famílias falam de afeto e falam de doenças, falam de um monte de coisas. O gene não desenvolve afeto pelo gene que não é seu complementar, que são a própria continuidade. Então, o que acontece hoje também? Como o gene não encontra o seu gene complementar, ele não desenvolve afeto, não há continuidade e ele também não quer prole. Ele não precisa, porque ele não é o complementar. Caminhamos para libertar-nos da carga genética compatível, mas também dos vínculos familiares intensos. E assim direcionamos a civilização para um novo modo de existência. E aqui que vem a questão atual. A nossa sociedade, a nossa civilização está ficando um tanto esquizoide. E eu vejo que o autismo é um exemplo disso. A enorme quantidade de casos de autismo que vem surgindo, será que nos fala de uma sociedade que está ficando esquizoide? O isolamento social, com as posições narcísicas, uma imensidade de quadros depressivos. Essa é a nossa nova civilização. E isso tudo ocupa espaços que anteriormente, naquela família extensa, aquela coisa mais comunitária, eram dedicados aos encontros familiares. Nós perdemos os encontros familiares naquele sentido. Mas temos hoje mais divertimento e mais patologias de isolamento. Portanto, os genes que deveriam contribuir para a reprodução parece que não conseguem encontrar
E quando encontram um gene que não é compatível, ficam lá se divertindo, talvez, mas não passam disso. Daí, esse seria um caminho para uma mudança, talvez, tremenda na nossa civilização. E eu acho que é hora da gente começar a pensar, porque o que a gente está vendo na clínica não está sendo alvissareiro, está sendo, pelo contrário, muitas vezes preocupante. Para isso, eu não queria, assim, ser muito forte, mas, de algum modo, acaba sendo forte essa minha fala. Agradeço terem me ouvido aqui. E eu vou passar agora a palavra para o Marcos, para falar do tema dele. Obrigado, gente. Bem, gente, hoje, né, eu tinha pensado de nós continuarmos um pouco o que foi iniciado a nossa primeira live, que nós falamos um pouco sobre literatura, né, a literatura e o papel dela na clínica, o papel da literatura, do imaginário, da simbologia, né, e aí para isso, eu preciso de retomar um conceito, um destrinchamento, né, que o Northrop Frye ele faz para explicar a literatura. Ele fala que ela tem três, que nós, enquanto sociedade, temos diferentes tipos de linguagem. E a linguagem literária é uma delas. Então, ele faz uma analogia que eu gosto bastante para explicar, que ele pede que nós imaginemos, ele já começa já citando já uma obra literária, né, já falando de Robinson Crusoe, né? Nós somos ilhados, né? Nós somos náufragos, né, nesse mundo. E de repente nós nos damos de frente com o mundo selvagem, com o mundo desconhecido, com o mundo de sensações, de emoções, de realidades, de dores que desconhecemos. Então, inicialmente, sabe, a nossa primeira preocupação vai ser de tomar consciência do mundo, de conhecê-lo, de entender as suas regras, né, de estabelecer padrões normativas, perigos, benesses a serem ganhas, né, perante essa nossa realidade. E aí a gente vai desenvolvendo a nossa consciência junto dessa percepção que vai tomando conta do real. Nisso, cria-se a linguagem científica, né? A linguagem científica, ela foi e é ainda utilizada para nós entendermos o real, os fenômenos, né, e essas leis. Depois disso, a gente passa, a partir do momento que a gente começa a tomar conta, né, um pouco da realidade, a gente começa a operar em cima dela, em cima do real para construir. Construir o que pode ser construído. Alcançar o que pode ser alcançado através de técnica, desse conhecimento que foi obtido. E aí a gente começa a se aproximar das nossas especializações, né? Então a gente vai começar com a agricultura, com o plantio, com a própria medicina, para a cura, uma linguagem mais mercantil, né, para falar de valores, estabelecer esses conceitos, são linguagens de um mundo prático. Então, a segunda linguagem que é estabelecida, que é criada, é a linguagem prática, é a linguagem dos especialistas. É a linguagem do coloquial, do dia a dia, porque nesse momento, nós, interagindo com o real e em uma sociedade que foi criada agora, com um controle que agora passou a imperar um pouco essa civilização e dominar a natureza, nós começamos a nos comunicar cada vez de formas mais refinadas, que pronto, tem uma linguagem prática. E muitos de nós nos contentamos em interagir com essas duas camadas da linguagem. Mas da união e da nossa habilidade prática, surge também uma consciência daquilo que nós desejamos.
Então, essa clínica do desejo, né, ela vai ter uma relevância muito grande na utilização da linguagem literária. É da linguagem literária, dessa união da realidade com a praticalidade, com a técnica, é que nós vamos criar em cima do nosso desejo, não só do que é necessário para a nossa sobrevivência, ou do que é possível. Né? A partir de agora, tem o nosso desejo imperando sobre a realidade. E o nosso desejo é muito mais subjetivo do que as nossas necessidades. Então, daí começam a surgir, né, as tradições orais, os nossos mitos, os nossos poemas, as nossas peças, os nossos romances. Né? Porque aí, para isso, a gente começa a ter que planejar coisas muito elaboradas. São projetos mais elaborados. Os projetos de sociedade começam a crescer. As relações começam a crescer. Né? E aí a complexidade aumenta. A complexidade aumentando, a língua vai acompanhando essa complexidade. Então, dentro dos dois polos de extremo, né, a gente tem uma coisa que é importante, né, a capacidade de acompanhar os tempos e de evoluir e de ter uma valoração para a gente comparar as linguagens à medida que o tempo passa. A linguagem científica, ela progride, ela evolui, ela cresce. Hoje, nós descrevemos o corpo humano com muito mais precisão do que Hipócrates. Tá bom, o juramento ainda é dele, né? Porque o juramento é metafísico, é a poesia, é o ideal, é o literário. O literário de Hipócrates permanece até hoje, intacto. A linguagem científica na qual ele se embasava naquele momento, naquela medicina antiga, já foi ultrapassada. O nosso conhecimento sobre as leis naturais cada vez vai ficando mais preciso. A gente consegue estabelecer conhecimentos interplanetários, conhecer atmosferas, planetas, estrelas, às vezes inicialmente através de cálculos matemáticos. Né? Então, cada vez vai ficando mais rico. Mas a linguagem literária, ela não é tão abalada pelo tempo quanto a linguagem científica. Então, Shakespeare continua hoje sendo igualmente relevante do que na época em que ele foi escrito. Né? Nós lemos Milton, por exemplo, falando sobre o paraíso perdido e retratando, né, o orgulho, a queda, né, de Lúcifer enquanto anjo e passando de forma poética por ainda é relevante até hoje. Então, nós ainda estudamos. Inevitavelmente, se você for estudar a língua humana, você vai chegar a esses autores e vai sempre ter que referenciar eles e, obviamente, continuar. A gente vai avançando para contemporâneos, para Cervantes, e afins até hoje. Tem literatura fantástica, ficção científica, levantando vários questionamentos morais, questionando a ciência. E aí vira um embate que é muito interessante, porque as artes, né, elas vão tentar tornar as nossas emoções tão precisas e disciplinadas quanto a ciência tenta tornar o intelecto. E isso é uma coisa importante para a clínica. Muitas vezes, quando nós chegamos, né, quando os nossos analisandos, quando nós chegamos perante a nossa análise mesmo, nós temos uma linguagem muito imprecisa para falar sobre nós mesmos, para falar sobre os nossos desejos. À medida que a trajetória vai avançando de análise, a gente vai aprendendo a se conhecer melhor. A gente consegue nominar medos, desejos, raivas, traumas. E isso torna a nossa mente mais capaz de abarcar uma realidade subjetiva. Mas é claro, né, a gente não pode tomar cientistas por seres frios, destituídos de subjetividade, ou artistas como essas pessoas embebidas, inebriadas por subjetividades. Na medida em que eles se aproximam da excelência, eles trabalham com um misto de técnica e intuição.
Então, a ciência e uma arte bem desenvolvida, elas se aproximam uma da outra. Para isso, né, a gente... eu pensei aqui em alguns exemplos, né, tanto citações quanto fatos mesmo, né? Dentro das ciências ou da filosofia, Francis Bacon mesmo, por exemplo, ele dizia que um pouco de filosofia inclina a mente humana para o ateísmo, mas o aprofundamento na filosofia reaproxima a mente humana da religião. Então, o intuitivo, nós temos cientistas ao redor do genoma falando sobre uma ordem maior do que o genoma, uma ordem maior além do Big Bang. E são mentes de muita técnica, que à medida que foram se aproximando disso, não conseguem ignorar o literário. Né? A frase mais conhecida que a gente tem dentro das terapias, né, do mundo psi, né, é Jung, por exemplo, ele fala sobre isso. Então, o que ele fala? Ele fala exatamente sobre essa diferença entre a arte e a técnica. Então, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, não dá para parar na técnica. Esse é uma das nossas grandes dificuldades clínicas que assusta, às vezes, as pessoas na prática. Em literatura, e em pesquisa, e na psicopatologia, e nos termos, e a gente está muito preocupado de fixar o momento dessa pessoa dentro desses diagnósticos, e vai ter um limite do que a gente vai ter de conhecimento. E aí parece que se eu dominar inteiramente essa técnica, só quando eu souber a técnica de forma perfeita, eu vou conseguir atuar. Sendo que a técnica, no seu cume, ela tem elementos também de subjetividade, de arte. De eu ter que estar aberto a, por exemplo, a transferência e contra-transferência. Então, é muito interessante, né? Porque em vários casos clínicos, em vários casos de supervisão, o que eu mais escuto é sempre esse foco no psicodiagnóstico, ou no enquadramento teórico. E, às vezes, quando essas pessoas são perguntadas sobre a contratransferência deles com relação aos seus pacientes, eles não sabem falar sobre isso. Não está atento aos aspectos subjetivos da clínica. Então, a linguagem literária pode nos ajudar nisso. Né? Outros exemplos dentro da arte, né? Eu falei do Francis Bacon e do Jung dentro da ciência, mas dentro da arte, por exemplo, né, nós temos exemplos da precisão, né, que a capacidade humana tem de construir coisas. A Capela Sistina levou 4 anos para ser pintada. 4 anos para ser pintada no teto, com uma dificuldade física, né, técnica muito refinada. A Catedral de Notre Dame foi construída no período de 1163 até 1345. Levou 180 anos para ser construída. Então, e hoje, né, os vitrais, os detalhes, as torres, né? É claro que houve uma tragédia com o incêndio de Notre Dame, mas isso tudo ainda é documentado, ainda é fotografado, ainda nós temos registros de tudo isso. É estudado até hoje. A riqueza subjetiva que a técnica precisa daqueles construtores conseguiu fazer. Ele criou um ambiente místico dentro da frieza da pedra. E você entrar numa catedral é você ter uma aula de teologia, através das pedras, através das esculturas. Então você vê os dois mundos se aproximando. Pensando nisso, eu pensei em alguns... Eu quis trazer alguns exemplos da literatura, né, para a gente ver sobre eles, porque a literatura uma fonte de estudos para nós,
E ela vai fazer o quê, né? Às vezes, eu não tenho... E isso é uma coisa que o Juan falou mais cedo, né? Eu não vou... À medida em que eu vou atendendo, eu percebo que diferentes pessoas têm cortes diferentes. Tiveram uma vivência, uma aproximação, uma distância do Ed muito diferente. Essas pessoas, elas vão trazer uma dinâmica de análise muito diferente uma da outra. E, muitas vezes, na nossa inexperiência, o medo toma conta de eu não conseguir ajudar todas essas pessoas, porque eu ainda não sou conhecedor de toda a técnica. Mas a literatura, ela me permite entrar em contato com diferentes realidades, com diferentes cortes, com diferentes momentos, com diferentes vinculações que as que eu tive, que faz parte da minha formação enquanto analista. Nós nos fazemos analistas na análise, né? Mas eu posso enriquecer isso com reservas de conhecimento humano, que a literatura produz isso. Então, eu pensei em três exemplos, né? Dentro da literatura. O primeiro exemplo da literatura não é exatamente literatura, mas é uma proposta que o autor desse livro que eu estou me embasando, o Northrop Frye, ele traz, que é um livro dele muito interessante chamado O Grande Código. Ele traz um estudo interpretando toda a Bíblia como sendo um estudo de literatura. E dentro da Bíblia, havendo a existência de vários gêneros de literatura, desde o romance até a ficção, até partes que são mais assustadoras, partes de cautela, partes de sabedoria. Então, todas as facetas da capacidade humana que a gente tem de reportar a experiência estão lá contidas. Então, ele se debulha muito, né, na Bíblia para falar sobre questões de literatura. E uma coisa muito prática que a gente pode trazer para a nossa clínica, por exemplo, é o contraste da realidade com o ideal. Então, como prefácio para isso, eu pensei na história de Caim e Abel. Caim e Abel é isso, né? Os irmãos foram criados de uma mesma origem, têm oferendas ante, né, o seu Criador. Uma delas não é considerada digna, não é boa o suficiente, e ele, tomado, né, Caim, tomado de inveja por Abel, que representa o ideal, ele alimenta raiva e ressentimento de um ideal que ele não acredita que ele possa alcançar. Então ele entra em um movimento de vingança, porque Abel lembra ele e julga ele da incapacidade dele por simplesmente existir. A existência de um ideal tão grande em comparação conosco, às vezes pode nos deixar raivosos se nós não tivermos um senso de propósito muito claro. Então, no final, ele mata Caim para se vingar, Abel, para se vingar dele e tentar punir Deus que criou esses ideais a serem alcançados. Né? Como se fosse, muitas vezes, nós vemos ano passado, houveram algumas manifestações, por exemplo, onde eles destruíam, às vezes, peças de arte, estátuas, esculturas, né? E muitas vezes essas esculturas, de uma perfeição técnica muito grande, elas remontam a aspectos da civilização que falam de técnica, que falam de matemática, que falam de beleza, de transcendência, de história, de orgulho, né? E aí, quando a gente destrói isso, às vezes vira um reflexo quase que inevitável, às vezes, que nós temos frente a uma visão de mundo, muitas vezes nihilista, que nós temos. Não existe propósito. Se não existe propósito, então os ideais
eles são agressivos. E aí Caim fica agressivo quando ele encontra com esses ideais. E ele ataca isso. Ele não está disposto a se aprimorar enquanto sacrifício. E aí, dentro dessa lógica, a gente tem dois exemplos da literatura que falam muito sobre o real e o ideal. Né? Que Dostoiévski fala muito do real. Ele fala do real, ele fala das nossas incoerências, ele fala do que acontece em uma sociedade que não tem um valor acima dela. Né? Um dos livros básicos de Dostoiévski, né, um dos mais conhecidos, né, é Crime e Castigo. Né? Em Crime e Castigo, o personagem principal, né, Raskolnikov, ele é um ser humano objeto, com valores, com desejos nobres, mas ele é um ser humano detestável, né, isso é muito interessante, porque Dostoiévski ele cria esses personagens e ele cria todas as justificativas possíveis para eles agirem da forma que eles agem. Então, ele passa por uma situação de miséria. Ele quer se formar advogado para poder ajudar a sociedade a ser melhor, mas ele não tem meios para isso. E ele tem uma irmã por conveniência para conseguir ganhar dinheiro dentro desse casamento, que não gosta desse homem. Ele entra em contato com a dona do apartamento onde ele mora, que é uma dona de loja de penhores, que é horrível, que é uma mulher raivosa, rancorosa, né? É um ser humano horrível, que só pensa em dinheiro, não tem os ideais bonitos que ele tem, que tem profissionais que não gostam dela, porque ela trata eles mal. E aí, de repente, né, para ele, parece muito melhor que ele tenha o dinheiro dela, para que ele possa seguir com seu ideal maior. Então, ele decide matá-la. E aí, nessa hora, né, Dostoiévski fica descrevendo, página após página, o conflito moral que existe dentro dele de fazer ou não essa ação. E ele consegue realizar a ação e consegue não ser punido pela lei, ele consegue escapar. Mas ele não consegue escapar da consciência dele. Então, ele tem um senso de justiça que ele não consegue nominar com precisão, ele falha dentro disso, e ele sofre ao longo da história pelo que ele fez. Né? Durante a história, ele conhece uma prostituta que, em contraste com ele, que está cercada, né, dos piores homens, das piores circunstâncias, ela tinha muita virtude, de fato. Não uma virtude de retórica que ele tinha. E aí ele começa a ter uma transformação humana através dela. É a Sônia, né? E então, assim, a gente tem Dostoiévski de um ponto, né, que ele tem, e vários dos seus livros falam sobre isso, quando ele vai falar sobre o Idiota, Crime e Castigo, Irmãos Karamazov. Então, assim, isso é uma sociedade, isso é um homem que não acredita em nada acima dele. É isso. E aí a gente tem, em um contraste, a gente vai ter o Carlo Collodi, por exemplo. Ele não é muito conhecido, mas ele é o escritor da obra original do Pinóquio. Né? Então, nós temos Pinóquio, que é outra coisa. Pinóquio fala sobre um ideal. Fala sobre uma criatura que, desde o seu nascimento, ele foi criado ao redor de um sonho, o sonho do Gepeto. O seu criador, que já era perfeito, ele quis criar algo perfeito. Né? A Disney, né, é interessante porque a Disney ela faz alguns vislumbres, a Disney ela coloca várias coisas um pouco junguianas e de arquétipos no meio. Então, Gepeto fala que ele quer criar um garoto perfeito, genuíno, autêntico, né? O livro Collodi fala que o Gepeto quer criar um garoto que possa dar cambalhotas e jogar esgrima, né? Mas os dois eles estão
estão num sentido de que eles querem criar algo para buscar felicidade, para buscar plenitude. E Pinóquio, né, então ele nasce uma marionete viva, cercado de restrições, de limitações, ele é mecânico, ele é duro, e aí ele passa por várias tentações de crescimento, de uma gênese humana mesmo. Para ser um garoto de verdade, ele passa por isso, é um arco heróico, onde ele, inicialmente, ele se torna um mentiroso. É muito mais fácil mentir para levar a vida adiante. Ele se torna um mentiroso e, na hora que ele começa a tentar lutar um pouco com isso, ele sai de mentiroso para vítima. Ele tem o cocheiro, ele tem pessoas, a raposa, ele tem outras pessoas que querem se aproveitar da inocência dele, levar ele para a Ilha dos Prazeres. Eu recomendo muito a gente rever essa história, o desenho é lindíssimo. Mas ele está sempre escravo das circunstâncias, fugindo das dificuldades através da mentira ou buscando os prazeres. Até um momento, né, que ele, para salvar o pai dele, para salvar o Gepeto, ele tem que enfrentar tudo isso e se tornar a melhor versão que ele possa ser. E aí, na hora que ele começa a fazer isso, ele começa a lutar de forma mais concreta contra a mentira. Né? Então, ele começa a se observar mais. É interessante, por exemplo, a metáfora, né? Que a metáfora é exatamente isso, né? Quando a gente diz uma coisa querendo dizer outra, né? E na metáfora, ele tem o nariz dele crescendo. Poxa, mas o que é esse nariz crescendo quando o Pinóquio fala mentiras, né? Nós, homens, seres humanos, né? Nós sentimos uma mudança fisiológica quando nós mentimos. Principalmente quando a gente é pego numa mentira. Né? A gente sente um mal-estar quando a gente é pego. Né? É quase que uma dor no nosso plexo solar, no estômago, uma reviravolta. A gente sabe quando a gente está mentindo. E existe uma coisa que mexe ali dentro. De repente, ele começa a observar mais isso e se propõe a não falar mais mentiras, a só falar verdades. Né? E na medida em que nós conseguimos nos propor a fazer isso, nós sentimos o nosso ego se fortalecendo. Nós nos sentimos cada vez mais independentes das circunstâncias. E aí ele se propõe, então, fazer algo que é a base da civilização ocidental. Que é, olha, fortalecer através da lei, da filosofia, da moral, e eu vou crescer e me fortalecer ao ponto de assumir responsabilidades e servir. O Pinóquio se tornando uma criança é isso. Quando ele faz isso, ele se torna um ser humano mais autêntico, que é capaz de resistir a tempos difíceis sem ser um judeu que entrega os próprios vizinhos para ser protegido pela SS. Ele é capaz de lidar com as consequências da verdade para se tornar um ser humano de verdade. Quando ele faz isso, ele consegue fazer uma coisa que também tem uma referência bíblica de Jonas e a baleia, que é de você descer até as entranhas desse animal, dessa besta gigantesca, e resgatar uma figura do pai, a figura do pai que está lá dentro. E aí, quando ele consegue fazer isso, e fazer as pazes com tudo isso, e o Édipo está tudo aí permeado, ele consegue se tornar uma pessoa melhor. Né? E às vezes, sabe, isso é uma trajetória de análise, que não é inteiramente perdida na metáfora, no livro. Né? À medida em que vocês conseguem se apropriar tanto da técnica, tanto da teoria, quanto da literatura, vocês aumentam o repertório. Um repertório de conseguir entender contrariedades, né?
as nossas contrariedades, as nossas bobagens, as nossas pequenezas e também os nossos exemplos heróicos. E aí você tem mais ferramentas de, na hora de travar contato com um paciente novo, conseguir já ter travado contato com isso. Chekhov tem... Os russos são muito bons junto com, né, o Dostoiévski. Chekhov é um escritor de contos que falam sobre ambiguidade, que falam sobre dilemas morais, né? E isso está tudo dentro da literatura como um acervo para enriquecer a nossa prática. Né? Então, eu acho que essa é a grande contribuição que a gente tem, sabe? Separar um pouco de tempo na nossa formação dentro dos aspectos mais científicos, mais práticos e literários. Né? Conhecer mais sobre mitologia, não parar no Édipo. Saber sobre Dom Quixote, saber sobre Dom Casmurro, Conde de Monte Cristo, né? Dostoiévski, né? O Ahab na Moby Dick, né? Falando sobre aquela obsessão dele em caçar. Né? O Mágico de Oz, falando sobre detalhes tão importantes sobre a nossa formação, a Ilíada, a Odisseia, entender do humano. Né? E nós só temos a ganhar cada vez mais na medida que nós nos aproximamos disso. Acho que é isso. Obrigado, Marcos. Bom, gente, só antes de encerrar, só quero mais uma vez falar da nossa pós-graduação. Começa a próxima turma no dia 18 de agosto. Aulas quintas e sextas-feiras à noite, mas não toda quinta nem toda sexta, mais ou menos 2 vezes por mês. E é online, totalmente online. Qualquer lugar do Brasil a pessoa pode fazer. Tá? E nós temos também, no nosso Instituto de Psicanálise, a formação de psicanalista, e temos também a formação de psicoterapeuta de grupo. Então, quem gosta de trabalhar com grupo. Então, estamos aí com a nossa instituição aberta, né? Disposição para quem tiver interesse em acompanhar a gente. E o nosso nível de debate sempre procura ser esse. A gente olha para o passado e olha para o presente e olha para o futuro. Aquela coisa de não é só passado, não é só por vir. As coisas precisam ter um sentido. Nós procuramos sempre, na medida que for possível, um sentido, encontrar algum, né? Às vezes fica difícil. Mas é isso. Obrigado. Então, uma próxima a gente gostaria de fazer futuramente, a gente entra em contato. Agradeço a todos. Marcos também quer fazer alguma fala para encerrar? Só compartilhar a felicidade de estar aqui, de vê-los, né? A gente sabe que a gente está num sábado à tarde, né? E reunir qualquer pessoa no meio de um final de semana, né? Para a gente estar discutindo psicanálise, estar trocando um pouco. É uma felicidade. Então, eu agradeço a presença de todos e pelo convite do Juan. Obrigado, gente. Bom final de semana.